Fala pessoal, meu nome é Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês dois robôs da corretora de criptomoedas Pionex que trabalham com Bitcoin e Ethereum. São robôs muito interessantes para que você ganhe na volatilidade do Bitcoin e na volatilidade do Ethereum de forma totalmente automatizada, 24 horas por 7 dias. Para quem não sabe, antes de mostrar os robôs, eu vou mostrar para você o que é a Pionex. A Pionex ela é uma corretora de criptomoedas, como qualquer outra, como por exemplo a Binance. A grande diferença é que ela oferece para os seus usuários, de forma totalmente gratuita e já embutida dentro da corretora, 16 robôs de trade totalmente gratuitos, já dentro da plataforma. Esses robôs de trade nada mais são que ferramentas que automatizam a sua estratégia manual e facilitam os seus trades. Ela é uma corretora já bem segura, internacionalmente já bem famosa, aqui no Brasil não tanto ainda, mas se você for ver no CoinMarketCap, que mostra todas as criptomoedas e as exchanges, né, as corretoras, você pode ver que a Pionex já está listada na CoinMarketCap e tem um volume de 24 horas de negociação de 8 bilhões e 400 milhões de reais nas últimas 24 horas, já listadas então com uma das maiores corretoras do mercado. Muito maior, por exemplo, que as corretoras de criptomoedas aqui do Brasil. O grande diferencial dela, como eu te disse, são os robôs, que é o tópico desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar dois robôs que a Pionex tem, mas como eu te disse, existem 16 robôs. Aqui no lado direito você consegue ver a quantidade enorme de robôs de trade que a plataforma disponibiliza. Robô de trade. Também, claro, tem a forma manual de trade, mas esse não é o foco do vídeo, isso qualquer corretora tem. O grande diferencial são os robôs de trade. No vídeo de hoje eu vou focar em dois robôs aqui da corretora, que é o BTC Moon, tá? E o Ethereum Moon, que são dois robôs com Bitcoin e Ethereum. A única diferença é a moeda que eles utilizam, mas é o mesmo robô, ele está na mesma categoria aqui, Moon, que significa lua. E ele é um robô de grid, como você pode ver aqui, vou expandir um pouco a tela. Você pode ver que ele é um robô de grid ultra-wide, está entre parênteses aqui. O robô de grid é o carro-chefe da Pionex. Você pode ver aqui que é esse robô, Grid Trade. A descrição é 24 horas por 7, auto comprar baixo e vender na alta. Ele compra na baixa e vende na alta de forma automática. Então o BTC Moon é um robô de grid, mas ultra-wide. Por quê? Porque ele tem uma faixa de preço e mais quantidade de grids. E ele também é mais fácil de utilizar do que o robô de grid. Isso eu vou te mostrar. Então eu preciso te explicar o que é um robô de grid. Porque, como eu te falei, o BTC Moon e o Ethereum Moon, que são os robôs que eu vou te explicar nesse vídeo, eles são um robô de grid de uma forma mais simplificada, né, fácil de iniciar, e também ultra-wide. Eles já são, por definição, eles são ultra-wide. Vou te explicar, então, o que é um robô de grid. Você pode ver aqui, isso aqui é um exemplo de um robô de grid trading. A moeda que eu escolhi para esse robô é o Bitcoin. E digamos que o preço atual do Bitcoin esteja em 46 mil dólares. Então, um Bitcoin está valendo 46 mil dólares. O que eu vou definir como parâmetros do robô? Qual é a minha estratégia, né? O robô ele precisa que você defina uma estratégia para ele poder automatizar e fazer o que ele foi definido para fazer. Eu vou falar para o robô que eu quero operar Bitcoin desde que o Bitcoin esteja na faixa de preço de 10 mil dólares a 150 mil dólares. Então, enquanto o Bitcoin estiver nessa faixa, eu quero que o robô opere. Se passar dessa faixa, eu não quero mais que o robô opere, eu quero que ele pare de operar. Então, o preço atual está em 46 mil dólares. Como eu defini uma faixa de preço de 10 mil dólares a 150 mil dólares, ele claramente ainda está operando. O grande legal desse robô é exatamente a questão do grid. Eu vou definir grids. No caso, eu defini 500 grids nesse exemplo. Os grids são essas faixas, são essas linhas horizontais aqui, tá? E o que é o grid? Tá aqui nessa descrição aqui de cima, eu escrevi de forma perfeita para você entender. Os grids são as linhas horizontais, essas linhas daqui, tá? Que ficam dentro da faixa de preço escolhida. A faixa de preço escolhida é 10 mil a 150 mil. E sempre que o preço passar em alguma delas, em alguns desses grids, o robô fará uma operação, seja de venda, seja de compra. Então, vamos ver esse gráfico aqui. Por exemplo, Bitcoin está subindo, então ele vai vender aqui,
vender aqui, sempre na linha horizontal, que é o grid, vender aqui, vender aqui. Caiu, ele vai comprar aqui, porque passou desse grid, vai comprar, vai comprar, vai comprar, subiu, vai vender, 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 vender. Então, quando você cria o robô, ele vai definir os grids, que nada mais é do que ordens de compra e venda em um determinado preço. Então, um grid é isso. A faixa de preço é a zona em que o robô irá operar, como eu te disse antes. No exemplo, a gente está dizendo que o robô vai operar entre 10 mil dólares e 150 mil dólares. Essa é a faixa de preço e esses são os grids. Obviamente, quanto mais grids ou uma faixa de preço menor, mais o robô vai operar. Ele vai operar em mais frequência, mas também menos ele vai lucrar a cada operação. No resumo, um robô de grid trading, ele basicamente vai fazer o seguinte: ele vai comprar na baixa e vender na alta automaticamente para você. Então, ele vai lucrando com a volatilidade no mercado, porque como a gente sabe, as criptomoedas, elas sobem e caem muito. Então, todo dia e todo momento elas estão variando de preço. E o robô de grid trading, ele se beneficia dessa volatilidade, porque ele vai comprando e vendendo em mudanças pequenas de preço. Digamos que a moeda mudou apenas 0,20%, vai existir uma operação automática ali, e eu vou te mostrar alguns exemplos disso para você entender. Entendido como funciona o robô de grid trading, que é esse robô daqui, isso que eu acabei de explicar, ele é exatamente isso, você vai entender perfeitamente o que é o BTC Moon e o Ethereum Moon, porque eles são um robô de grid de forma ultra-wide. Por quê? Porque, por definição, eles têm 500 grids, então ele é fácil de iniciar, ele tem uma faixa de preço ampla e ele tem 500 grids e é uma estratégia de longo prazo. Ele é exatamente esse parâmetro aqui por definição, você não pode mexer. Ele vai, por exemplo, de Bitcoin, ele vai de 10 mil dólares a 150 mil dólares de faixa de preço e 500 grids. Então é exatamente essa configuração que ele vai ter por definição. A única coisa que você precisa fazer é botar o valor requerido aqui. Então ele pede 180 dólares, você vai botar 180 dólares, vai clicar em criar e o robô vai estar criado e ele vai ir ganhando na volatilidade do mercado, além de ganhar, claro, na valorização do próprio Bitcoin. Então você vai ganhar nas duas pontas, tanto das operações do robô quanto na valorização do Bitcoin. A mesma coisa se aplica ao Ethereum, é exatamente a mesma coisa, é uma faixa de preço não de 10 mil, mas uma faixa de preço muito ampla, com também 500 grids. Agora, se você quer criar um grid trading, né, um robô de grid em Bitcoin, mas customizado, você não quer essa faixa de preço tão ampla assim e nem quer 500 linhas horizontais, você pode criar aqui. Você pode usar a estratégia de inteligência artificial ou usar a configuração manual. Aqui você define o menor preço da faixa de preço e o maior preço da faixa de preço. Aqui se define os números do grid e também tem umas configurações avançadas. É claro que aqui só pode até 200 grids, enquanto aqui, por definição, é 500 grids. Então, esses dois robôs, eles são uma forma mais fácil do grid trading aqui na Pionex. É um robô que vai lucrar automaticamente para você, que vai comprar na baixa e vender na alta de forma automática. Então, muito interessante. Se ainda restou alguma dúvida para você em relação a esse robô, pode deixar aqui na descrição que eu vou te responder, mas também pode entrar no nosso grupo do Telegram, que lá eu te ajudo. O link do Telegram vai estar aqui na descrição. Antes do vídeo acabar, eu vou te mostrar alguns exemplos de robôs que foram criados com o grid trading e também com o BTC Moon e Ethereum Moon, tá? Para você poder entender melhor como que funciona as configurações, quanto é possível ganhar, enfim, mostrar o resultado é sempre legal, né? E eu peguei esses resultados da conta do Twitter que os próprios usuários da Pionex mandaram pra gente. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de grid trading de Ethereum, tá? Ele não é o Ethereum Moon, ele é um robô padrão de grid trading que a pessoa criou com as próprias configurações dela, né, com a sua própria estratégia. Ela investiu aqui 561 dólares. O robô durou 124 dias, tá? Duração 124 dias. O lucro total que ela teve foi 84% nesse período. Mas esse 84% tem dois fatores, que é o lucro do robô e a valorização da própria moeda. Como eu te disse, você ganha nas duas pontas com esse robô. Aqui é o Grid Profit, que é o lucro do grid, é o quanto o robô ganhou. Ele fez 18% ou 105 dólares.
De valorização do Ethereum, o Ethereum valorizou muito nesse período. Ele valorizou 65%. Então, somando 65%, que é a da valorização do Ethereum, mais 18%, que é o lucro do robô, deu 84%. Você pode ver que ele definiu uma faixa de preço, price range, foi o que eu te expliquei, entre 1.000 e 10.000. E o Ethereum atualmente, né, no momento desse robô, no momento desse print, ele estava em 4.451 dólares. Então está dentro da faixa de preço dele. Se passar dessa faixa de preço, o robô vai parar. Outro exemplo aqui muito interessante, que é a do robô de Bitcoin. Essa pessoa investiu 1.879 dólares, teve um lucro total de 0,84% em 7 dias. O robô ganhou 0,55%, enquanto a moeda valorizou 0,29%. Aqui é interessante para poder te mostrar o preço atual do Bitcoin. No momento desse print, estava em 48.000 dólares e 654 dólares. Enquanto a faixa de preço que a pessoa definiu para esse robô foi de 37.000 dólares a 57.000 dólares, ou seja, o preço atual está dentro da faixa de preço e o robô já lucrou 0,5% em 7 dias, somado com a valorização do próprio Bitcoin, dá 0,8%. Aqui tem as transações, em 24 horas, em média, o robô fez 12 operações e o total de operações nesses 7 dias foi 82 operações que o robô fez, que o robô de grid trading fez nesse período. Penúltimo exemplo aqui para te mostrar, também é um robô de Ethereum. Esse robô durou 26 dias, ele colocou 2.875 dólares nesse robô, teve um lucro de 600 dólares ou 20%. No período de 26 dias, o robô fez 1,68%, somente com as suas operações, e o Ethereum subiu 18% no período. Tá? Então, somando esses dois, dá 20%. Então, você vê que o robô ganha nas duas pontas, tanto com a valorização da moeda, quanto com as operações do próprio robô. Então, é muito interessante para você que gosta de alguma moeda e quer ganhar tanto na valorização, mas também quer fazer um hedge, quer ganhar mais dinheiro, ganhar um dinheiro extra com a volatilidade, porque a gente sabe que essas moedas têm uma volatilidade muito alta. Esse robô vai ganhar na valorização da própria moeda, mas também vai ganhar com as operações que ele vai fazer ao longo do caminho, operações de compra e de venda, beleza? Aqui ele definiu uma faixa de preço de 1.000 dólares a 10.000 dólares. O Ethereum, no momento desse print, estava em 3.400, ou seja, dentro ainda da faixa de preço dele. Esse robô fez 586 operações em 26 dias. 586 operações. É muita operação, tá? Então o robô opera bastante. Por último, eu vou te mostrar aqui um robô de Cardano. Esse aqui é um exemplo meu. Eu fiz um robô que durou 75 dias, que eu fiz realmente com pouco dinheiro para poder testar uma estratégia que eu estava em mente, uma estratégia que depois eu acabei colocando mais dinheiro nessa estratégia, mas uma estratégia muito interessante, já está todo aqui em português, então fica até mais fácil de você entender. Eu fiz com o par Cardano USDT, Grid Trading, tá? Durou 75 dias esse robô. Inicialmente, o meu investimento inicial foi de 30 dólares, eu obtive um lucro total de 12%. O que é interessante você entender desse robô, que eu acho que é outro fator que torna o robô da Pionex tão interessante, é que no momento, nesses 75 dias, o Cardano, né, o ADA, desvalorizou quase 12%. Então, lucro não realizado, menos 12%. Isso aqui é quanto o Cardano caiu desde que eu iniciei esse robô. Então, se eu tivesse simplesmente comprado o Cardano, eu teria perdido 12%. Eu teria perdido aí 12%. Só que como eu criei com o robô nesse período, ele fez 23% de lucro. O robô sozinho nas suas operações. O robô fez, aqui em transações, ele fez quase 8.000 operações nesses 75 dias, lucrando 24%, quase 24%. Então, 23% menos 11% dá aí 12% de lucro. Se eu tivesse apenas comprado Cardano, eu teria perdido dinheiro. Então, o robô, nesse período, ele fez 23% e fez com que eu não perdesse dinheiro, mas como não perdesse dinheiro, fez com que eu ganhasse 12%. Então, muito interessante.
A faixa de preço aqui que eu coloquei foi de $1 a $2 em valor de Cardano. Ele ficou dentro dessa faixa de preço na época e o robô operou muito, muito, muito. Você vê que aqui o valor caía, ele comprava muito e vendia muito quando subia. É uma moeda bem volátil, então ele se beneficiou muito disso. Para finalizar, gostaria de falar para você que o robô da Pionex não é mágica. Você precisa sim ter uma estratégia e também recomendo que você comece um robô com uma moeda que você tenha mais afinidade, vai ficar mais fácil para você. No caso do Cardano, por exemplo, eu gosto de Cardano, então eu faço bastante robôs em Cardano, porque eu sei mais ou menos quando é um preço bom ou não para começar o robô. Então tenha uma estratégia, tenha uma moeda de preferência e entenda que você também precisa começar o robô em um preço que você acha adequado. Não adianta você criar o robô lá no topo. Você pode criar, é claro, com o tempo, se você acha que a moeda vai valorizar, pouco importa. Mas tenha uma estratégia e você vai dar bom, tá? A Pionex, ela tem ferramentas que automatizam o seu trade, então nada mais é do que o seu trade manual de uma forma automatizada, beleza? É claro que existem diversas outras ferramentas na plataforma que vale a pena você conhecer. E eu vou deixar aqui na descrição 3 coisas. Vou deixar o meu link de inscrição da Pionex para você se inscrever na Pionex e conhecer esses robôs. Vou deixar também o grupo do Telegram brasileiro para você entrar lá e tirar suas dúvidas ao longo da caminhada, porque surgem muitas dúvidas, tá? E vou deixar também a página do blog que explica melhor como que funciona esse robô, caso você queira ler sobre. Bom, por esse vídeo é só, eu espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui na descrição ou no grupo do Telegram. Até o próximo vídeo. Valeu!